Esse é o Big Shot Pod. Adeus ano velho, feliz ano novo! Olá, amigos fãs da NBA. Aqui é MM Isidoro, no primeiro Big Shot Pod gravado e lançado em 2019. E estou aqui hoje para delírio de Daniel Mendes, só eu e Gui Pinheiro. Tudo bem, Gui? Gui não, outro cara lá. Que eu até cogitei em trocar minhas arrobas nas redes sociais para outro cara lá. Mas, enfim... queria mandar um abraço pro Daniel. Vou me esforçar para fazer comentários um pouco mais inteligentes dessa vez. Espero que ele goste. Para quem não entendeu, o Daniel deixou um comentário no nosso canal do YouTube com essa brincadeira aí. E a gente não podia passar batido, né? E quem quiser aí, assim como o Rafael Alves, o Vitor Braguion, o Henrique Santiago e o próprio Daniel Mendes, deixar um comentário pra gente, falar se tá gostando, o que não tá, falar do seu time do coração, entra lá no YouTube, manda um e-mail pra gente no bigshotpod@ampere.audio ou no Twitter e no Instagram, @bigshotpod. E aproveita também e já dá aquela parabenizada no nosso companheiro aqui de bancada, Gustavo Mantovani, que o Romeu nasceu. Como a gente vinha frisando desde o começo do podcast, tanto o Gui quanto o Vavo estavam na iminência de ser pai, e Dolores, filha de Gui, nasceu um pouco antes do ano novo, e o Romeu nasceu esse último final de semana. Hoje é dia 7 que a gente tá gravando, ele nasceu no dia 5, e o Vavo tá lá com Maria Paula, sua esposa, e seu primeiro filho, Romeu. Então não esqueçam, passam lá, dá aquele parabéns papai pra ele, que ele vai gostar. E pro Gui também, né? Porque o Gui, uma semaninha de Dolores aí. Tá tudo bem com a Dolores, Gui? Tudo ótimo. O Big Shot Pod, que já apesar, estamos apenas no 6º episódio, mas já é o podcast sobre a NBA que mais faz filhos no Brasil, né? E aí, mantendo a tradição, o Big Shot teve um filho nascido em 2017, que é o Martim, né? Uma filha nascida em 2018, que é a Dolores, e um filho nascido em 2019, que é o Romeu, e contamos aí com o MM Isidoro para manter a tradição em 2020, né? Sim, já tô praticando bastante aí. Acho que até lá eu acerto o alvo. E aí, Gui? Parabéns, Vavo, né? Ainda, a gente já deu parabéns pra ele, mas fazer questão de dar parabéns pra ele aqui, e que esteja tudo bem com ele, com a esposa e com o pequeno Romeu. Enfim, que ele seja muito feliz. Sim, primeiro filho, né? Que seja suave e gentil. Gente, então, pra quem tá ouvindo aí, feliz ano novo também. Tudo isso aí. E vamos lá, vamos falar de basquete. Gui, fale aí, como é que foi essa semana, essa primeira semana de 2019 na NBA? O que tá acontecendo aí? Quais são as novidades? Bom, feliz ano novo, né? Não participei do último programa, então feliz ano novo para todo mundo. Por não ter participado do último programa, eu gostaria de destacar muitas coisas, né? Mas eu vou me limitar a 2 destaques rápidos aqui, que eu gostaria de fazer. O primeiro é sobre o James Harden, do Houston Rockets, que se colocou novamente quase que à força nas conversas sobre a disputa de MVP da temporada, né? Os últimos 10 jogos do Harden, ele fez mais de 40 pontos de média, 9 assistências e mais de 6 rebotes, 6,1 rebotes por jogo, 2 roubadas de bola. Quer dizer, ele tá jogando demais, justamente nesse momento que o Houston precisa. O Chris Paul tá machucado, o Eric Gordon tá fora há 3 jogos e parece que o próximo também não joga. Então, quer dizer, ele tá literalmente colocando, não literalmente, né, mas enfim, ele tá colocando o time nas costas e é o principal responsável por essa arrancada do Houston, que já é, se eu não me engano, o 5º colocado na Conferência Oeste. Então esse é o meu primeiro destaque, né, um destaque individual. Mas o destaque que eu faria inicialmente, a gente vai falar mais pra frente por conta do jogo de ontem, o pessoal já vai ouvir. Então eu acabei mudando. O meu segundo destaque dessa inicial para hoje é o time do Indiana Pacers, que é um time que, dos times mais fortes do leste, é o time menos comentado, né? Quer dizer, a gente acaba falando mais do Bucks, do Raptors, do Celtics e do Sixers, né? E o Indiana Pacers hoje é o terceiro colocado
na Conferência Leste. Ele está apenas 2,5 jogos atrás do Toronto Raptors, que é o primeiro, quer dizer, é um time que ainda tem chances até de alcançar a primeira posição. E se tudo continuar desse jeito, quer dizer, os Sixers e os Celtics ainda não conseguiram realmente empolgar as suas respectivas torcidas. Um time como o Indiana Pacers, com vantagem, jogando em casa, pelo menos no primeiro round de playoffs, é um time muito difícil de ser batido. O Pacers sempre é um time que dá muito trabalho nos playoffs, mesmo quando está numa posição mais baixa, né? Deu trabalho pro Cleveland no ano passado, né? Vai ser um time muito difícil de ser batido. E embora a gente sempre fale desses 4 favoritos, um desses times, se o Pacers ficar entre os 4, um desses times vai ter que jogar contra o Pacers, eventualmente. E aí realmente vai ser muito complicado quem quer que pegue o Pacers nos playoffs. A gente tem um time muito equilibrado. O Victor Oladipo jogando muito bem, apesar de ter números um pouquinho abaixo da temporada passada, talvez ele esteja jogando melhor. Você tem Domantas Sabonis, como o Vavo mesmo já disse, candidatíssimo a ser o 6º homem da temporada. Você tem o Bojan Bogdanovic marcando 16 pontos por jogo, o próprio Miles Turner ancorando a defesa do time. É um time muito bem treinado, é um time muito ensaiado, e se continuar nesse ritmo, quem quer que pegue eles nos playoffs vai ter muito trabalho. Então é um time, como a gente fala menos, eu fiz questão de falar deles hoje, porque é um time que está jogando um basquete muito redondo e tem sim chances de ficar entre os 4 e acabar empurrando um daqueles 4 favoritos que a gente sempre fala para a 5ª posição na classificação do leste. Que bom! Então, falar aí de um time que a gente quase não fala. Essa temporada aí tá cheia de surpresas, querendo ou não, né? Como a gente tá falando aí no último episódio, para quem não ouviu, o Vavo fez um overview geral de como os times estão virando o ano, né? O que ele espera, quais são suas impressões, os números, as estatísticas. E a gente fez essa retrospectiva de todos os times da NBA. Então, se você não ouviu o último episódio, corre lá, que tem bastante coisa. E, Gui, qual que é a nossa pauta principal hoje, hein? Bom, vamos lá. Eu estava separando alguns assuntos quentes nesse momento da Liga, né? Agora, em janeiro, até o dia 7 de fevereiro, que é a data limite para trocas, as coisas começam a acelerar de ritmo, os rumores, boatos, enfim, toda a Liga começa a se movimentar. Os times que veio a chegar aos playoffs, eles procuram se reforçar mais para fazer essa última arrancada para os playoffs, né? Os times que querem, de repente, estão mais preocupados com o draft, começam a se movimentar para desovar algumas coisas, é o que a gente chama de fazer o tank, né? Quer dizer, perder jogos, não de propósito, mas de maneira a conseguir melhores posições no draft, a possibilidade de ter uma posição melhor no draft, pensando em jogadores melhores para o futuro, né? Então, as notícias começam a acelerar, mas dentro de todas as coisas que eu dei uma olhada para falar hoje, a primeira que eu gostaria de falar, na verdade, o Lakers seria o meu destaque inicial pela crise que o time atravessa, né, com a lesão do LeBron, mas por conta de um desdobramento do jogo de ontem à noite contra o Minnesota Timberwolves, eu vou acabar falando dos dois times, né? Então, para quem não sabe, o Timberwolves ganhou do Lakers ontem em Minnesota por 22 pontos, quer dizer, deu um banho no Lakers. No primeiro quarto o jogo chegou a estar 22-3, com 6 minutos de jogo. Foi um passeio, e mesmo assim o técnico do Minnesota, o então técnico do Minnesota, o Tom Thibodeau, foi demitido após a partida. Então, como teve esse desdobramento, apesar da vitória, o técnico foi demitido. Eu vou falar dos dois times. Eu vou falar primeiro do Lakers, porque a hora que eu falar do Minnesota, o tema que eu vou falar após o Minnesota é justamente o Philadelphia 76ers, que foi para onde o Minnesota mandou o Jimmy Butler. Então, uma coisa vai emendar na outra. Então, eu vou começar falando do Lakers, depois eu falo do Minnesota e depois eu falo do Philadelphia, tá?
Sobre o Lakers, enfim, acho que não é notícia para ninguém que o LeBron tá machucado. Ele tá fora há 6 jogos, ele se machucou há 2 semanas atrás num jogo contra o Golden State Warriors, que o Lakers acabou vencendo depois. O Lakers estava ganhando por muitos pontos, acho que 18. O Golden State acabou grudando no placar e baixou para 2 pontos, quando todo mundo achava que o Golden State ia virar. O Lakers arrancou de novo e acabou ganhando por mais de 25 pontos de diferença. Depois disso, o Lakers teve 6 jogos e conseguiu apenas uma vitória contra o Sacramento Kings em casa e 5 derrotas. O time que chegou a estar em quarto na Conferência Oeste, hoje ele está em oitavo, apenas um jogo na frente do nono, que é o Utah Jazz, que é um time que todo mundo esperava que fosse fazer playoffs, também começou devagar, mas que começa a dar demonstrações de que vai brigar para estar nos playoffs. O momento do Lakers é muito delicado, e não é apenas por conta da posição nos playoffs, na corrida para os playoffs. Tem uma outra questão aí que está passando, que precisa ser entendida, que é o seguinte: como eu já falei aqui, como também não é segredo para ninguém que acompanha a NBA, o Lakers e o LeBron já falou isso, tem um interesse em conseguir uma troca pelo Anthony Davis em algum momento, se não dessa temporada, no final, entre as próximas duas, entre essa temporada e a próxima, né? O momento para o Lakers conseguir essa troca ideal é agora. Por quê? Como eu já disse aqui outro dia, o maior rival para conseguir uma troca pelo Anthony Davis hoje é o Boston Celtics. Só que por conta de dispositivos contratuais, o Boston não pode trocar pelo Anthony Davis durante a temporada. Ele só pode trocar na off-season, quando o Kyrie optar para sair do contrato, assinar um outro contrato. Enfim, é toda uma questão do CBA e tal, né? O problema é, quando o LeBron se machuca, todo mundo olhou e falou assim: bom, agora é a hora que os moleques do Lakers têm para brilhar sem o LeBron. Porque é natural, quando o LeBron chega num time jovem como o Lakers, se esse time ganhar, vão atribuir o sucesso do time ao LeBron. E se esse time perder, vão falar que o time é jovem, o time não está pronto e tal. O Lakers começou a ter algum sucesso, como eu disse, chegou a estar em quarto colocado na Conferência Oeste, mas, quer dizer, todo mundo estava falando do LeBron, né? Tinha algum moleque que aqui ou ali fazia um jogo bom, o Lonzo Ball chegou a ter um triple-double, o Kyle Kuzma chegou a ter acho que 2 ou 3 jogos fazendo mais de 30 pontos, enfim. Mas, basicamente, o sucesso era atribuído à presença do LeBron James. E, com toda a razão, o LeBron James, o maior jogador de basquete da atualidade, e faz diferença em qualquer time do mundo. O problema é que quando o Lakers ficou sem o LeBron e esses jogadores jovens tiveram a chance de brilhar, o time acabou não correspondendo. E qual é o problema disso? É óbvio que jogadores jovens demoram algum tempo para evoluir. Alguns mais, outros menos. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não estou comparando nenhum jogador jovem do Lakers a esse cara que eu vou citar. Mas, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo, ele só começou a virar o Giannis o que ele é hoje a partir da 4ª temporada dele. As primeiras temporadas dele foram bem normais, sem muito destaque. Na 3ª ele já deu um salto, e aí na 4ª temporada dele foi onde ele realmente deu demonstrações de que ele viraria esse monstro que ele é hoje. Então, às vezes demora. O Lonzo Ball tá na 2ª temporada dele, assim como o Kyle Kuzma. O Brandon Ingram está na 3ª temporada dele, só que o Brandon Ingram é um jogador mais jovem. Ele, inclusive, era mais jovem que muitos jogadores que vieram no draft após o dele. Então, assim, ele é um cara que ainda tem muito a evoluir. Mas, como eles ainda não estão dando demonstrações de que eles podem eventualmente se tornar peças importantes em times que disputam títulos, o Lakers perde poder de troca, né? Isso dificulta muito que o Lakers consiga trocar pelo Anthony Davis durante a temporada. Por quê? Porque a hora que o núcleo jovem do Lakers teve a chance de brilhar, eles aparentemente não estão correspondendo, e aí o valor de troca dele diminui. Então, o problema do Lakers, além da questão dos playoffs, quer dizer, que hoje em dia já está ali na beirada para sair dos 8, é justamente essa questão de conseguir eventualmente uma troca pelo Anthony Davis, que é um desejo, assim, acho que não é declarado porque não pode. Isso é o que as regras da liga chamam de tampering, né? Eles não podem simplesmente falar, eu quero tal jogador, o jogador está sob contrato com outro time.
mas não é segredo. Não é segredo para ninguém que um dos objetivos do Lakers é eventualmente conseguir mais uma estrela para jogar junto com o LeBron. A preferência é pelo Anthony Davis, mas e aí eventualmente alguém, se não conseguir o Anthony Davis, alguma outra estrela na off-season, né? Então o Lakers atravessa um momento muito delicado. O LeBron vai voltar, possivelmente daqui 2 ou 3 jogos, pelo que eu estava vendo. A expectativa mais real é contra o Utah Jazz. Eu acho que são mais 2 jogos que ele não joga, e aí o Utah Jazz. Essa é a expectativa mais provável, tá? Eu acho que o Lakers vai acabar fazendo os playoffs, vai acabar entrando nos playoffs, mas já não vai mais entrar numa posição de ter vantagem de jogar em casa no primeiro round. Acho que vai jogar ali. Eu acho que a posição realista para o Lakers, no melhor dos casos, é 5º, e no pior dos casos é 7º, 8º, né? Mas assim, o LeBron, por si só, ele é suficiente para carregar o time para os playoffs. Agora, qual que é a vantagem? Quer dizer, o Lakers vai para os playoffs e aí vai acabar pegando um Golden State, um Oklahoma no primeiro round. Um time que tem o LeBron nunca pode ser descartado, mas seria uma grande frustração, acho que para a administração, enfim, para o Magic Johnson, Rob Pelinka e tal, quanto para a torcida, uma saída em primeiro round de playoffs do Lakers. Eu acho que, como eu disse já logo num dos primeiros episódios, eu acho que uma expectativa realista para o Lakers seria um segundo round de playoffs, uma expectativa otimista, perdão, mas tinha muita gente, quando o Lakers estava jogando bem ali, estava em quarto, tinha muita gente falando que inclusive achava que o time poderia bater na final da conferência, pelo menos. O que eu já acho aí otimismo demais, né? Então, o Lakers está numa posição muito delicada, né? Então, Gui, antes da gente falar do Minnesota, como é que é pra você, como torcedor, tudo isso que tá acontecendo, tanto com o LeBron, que ele chegou aí com altas expectativas, né, quase de carregar o time nas costas, e ele se machucar, e tudo isso que tá acontecendo aí? Então, o Lakers, assim, para quem é realista, o torcedor realista, sabia que o Lakers ainda não era um time para ser considerado um dos favoritos ao título com esse elenco de agora, né? Como eu disse, passa pela evolução do núcleo jovem, passa por uma eventual troca, enfim, tem uma série de fatores. Esse elenco atual não era um time para ser considerado um time a disputar o título esse ano, né? O plano do Lakers, inclusive, é a longo prazo, é trazer mais estrelas, se não no meio dessa temporada, na próxima off-season, né? Então, a gente tem que ponderar as expectativas. Ao mesmo tempo, quando o time começa a jogar bem, você começa a aumentar suas expectativas, e durante um período, principalmente depois ali que o Lakers ganhou do Golden State, mesmo sem o LeBron, depois daquele domingo, faz 2 semanas, 15 dias, a torcida ficou bastante excitada com as possibilidades que esse time pode oferecer nessa temporada. E aí, esses últimos 6 jogos foi um grande balde de água fria na torcida, né? E mesmo a gente sabendo de tudo isso, é evidente que a gente acaba ficando bravo, indo dormir bravo, enfim, às vezes. Ontem eu estava vendo o jogo e chegou a estar no primeiro quarto, acho que 26-5. Você não tem nem vontade de continuar assistindo o jogo, né? Então, assim, a gente sabia que não era um time para disputar título, mas ao mesmo tempo não deixa de ser frustrante, entendeu? E o Minnesota? Então, o Minnesota é um time que está fazendo uma temporada, no mínimo, curiosa. Bom, como eu disse, o Minnesota ganhou do Lakers ontem por 22 pontos, e depois do jogo, o Tom Thibodeau, que era o técnico, acabou sendo demitido pelo dono, enfim, pelo CEO do time. O Minnesota tinha uma situação bastante peculiar, que é a seguinte: o Tom Thibodeau, ele era, além de técnico, ele era o presidente de basketball operations do time, né? Basicamente, ele mandava tanto no dia a dia, no treino, nos jogos, mas também na montagem de elenco, né? Essa é uma configuração que hoje não se usa mais na NBA, né? Os últimos 2 representantes que tinham esse poder de técnico e de presidente, ou de, enfim, general manager, cada time tem uma configuração específica, eram o Tom Thibodeau e o Doc Rivers do Clippers, que acabou perdendo os poderes de general manager hoje. Ele é só o técnico, né? E aí até está fazendo um trabalho bastante interessante com o Clippers esse ano.
o trabalho de montagem de elenco e de treinar um time ocupa muito tempo, né? Na NBA atual, é muito complicado que alguma pessoa só consiga fazer as duas funções muito bem. Foi até uma surpresa quando o Tom Thibodeau foi contratado pelo Timberwolves há 3 temporadas atrás, que ele tenha conseguido justamente ser tanto técnico quanto presidente de basquete do Timberwolves, né? Ele havia sido demitido do Chicago Bulls, e aí depois ele ficou uma temporada parado, e aí depois o Minnesota contratou ele, né? Quando ele foi contratado no Minnesota, ele trouxe alguns jogadores que tinham sido atletas dele no Bulls, né? Tanto que criou-se a piada do Timberwolves, né? Porque hoje, no elenco atual, por exemplo, você tem o Derrick Rose, que tá até tendo uma temporada legal, você tem o Taj Gibson, você tem o Luol Deng, que mal joga e que estava encostado no Lakers, mas que tá lá também, né? Enfim, você tem alguns atletas que já tinham sido atletas dele no Chicago. Ele tinha trazido Jimmy Butler, que também tinha sido atleta dele no Chicago, e para isso ele fez uma troca de picks com o Chicago no draft retrasado, não foi nesse último, foi no anterior, e ainda tinha mandado o Chris Dunn, que tinha sido uma escolha de loteria deles, armador, e o Zach LaVine, também era um cara que, enfim, tem um potencial ofensivo bastante interessante, mas que na defesa não colabora muito. Foi uma troca na época considerada boa, porque no Minnesota você tem o Karl Anthony Towns, que é um pivô, que arremessa bem de 3, e tinha tido as 2 primeiras temporadas dele muito boas, dando indícios de que poderia se tornar uma super estrela na liga. Você tem o Andrew Wiggins, que tem sido muito criticado por não ter evoluído como se espera de uma escolha número 1 do draft. O Towns também foi uma escolha número 1, o Wiggins também foi, né? No mesmo draft do Embiid, o Embiid seria a escolha número 1 naquele draft, mas acabou se machucando e acabou caindo para 3º no colo do Philadelphia, né? O Wiggins foi escolhido para o Cleveland, mas aí o LeBron, só para dar o contexto, o LeBron voltou para o Cleveland e aí o Wiggins acabou sendo mandado para o Minnesota em troca do Kevin Love. Basicamente, o Butler foi contratado pelo Minnesota para ser uma presença veterana que ajuda o time a chegar nos playoffs e ajuda a conduzir, a criar uma mentalidade em um time jovem, que era o Minnesota, liderado até então pelo Karl Anthony Towns, né? Qual que é o problema disso? O Butler é um cara que agora ele tá beirando os 30 anos, e ele tem uma urgência, um senso de urgência por ser campeão. Ele quer ser campeão da NBA. O problema é que ele acaba criando atritos dentro dos times. Ele já tinha tido problemas com o elenco em Chicago, depois ele teve problemas com o núcleo jovem do Minnesota, Anthony Towns e o Wiggins, né? E agora ele tá no Sixers. Quando ele cria esses problemas no Minnesota, tem até um treino que ele monta um time só com os reservas e ele, contra os titulares, o time dele acaba ganhando no treino, e aí ele grita um monte de impropérios pro general manager e pro Tom Thibodeau durante o treino. Mas o Thibodeau foi teimoso e não quis trocá-lo logo de cara. Ele achava que ele conseguiria contornar essa situação durante a temporada, né? O Jimmy Butler começa a temporada jogando até bem pelo Minnesota, mas ele não joga alguns jogos e fica um clima meio de que ele joga só quando ele quer, porque ele quer ser trocado e tal. Basicamente ele está mostrando, olha, quando eu jogo o time vai bem, quando eu não jogo o time vai mal, né? Enfim, o ponto apesar do Butler não ter sido profissional na condução da situação, o fato é que o Thibodeau foi bastante teimoso em não ter trocado o Butler assim que ele pediu para ser trocado. Ele achava que ele ia conseguir contornar. E aí criou-se um clima que já era esperado que o Thibodeau eventualmente seria demitido pelo Timberwolves, mas o timing dessa demissão nesse momento é que é bastante estranho, né? Para você ter uma ideia, quando o Butler foi trocado para o Sixers, o Timberwolves estava com 4 vitórias e 9 derrotas. Depois da troca, eles estão agora com 15 vitórias e 12 derrotas. Depois da troca, totalizando 19 vitórias e 21 derrotas. Era um time que estava lá embaixo na Conferência Oeste, próximo até do Phoenix Suns, e agora, quer dizer, dá até para sonhar com uma eventual vaga nos playoffs. A produtividade do Towns melhorou bastante depois que o Butler saiu, do Wiggins também.
o time conseguiu 2 jogadores bastante interessantes do Philadelphia, que estão jogando super bem em Minnesota, que é o Dario Saric e o Robert Covington, né? Enfim, o time melhorou depois da saída do Butler. E não melhorou o suficiente para que o Thibodeau continuasse sendo considerado o técnico a conduzir a franquia nos próximos anos. Mas o timing é que realmente deixa tudo muito estranho. Quer dizer, principalmente depois de uma vitória de 22 pontos, não foi nem o dono do time que foi lá demitir, foi o CEO, o presidente, enfim, alguém que ocupava um outro cargo lá. O general manager Scott Layden, que em tese era abaixo do Thibodeau, foi mantido no cargo, que torna tudo ainda mais estranho. Então é uma situação muito estranha que está no Minnesota, e ainda mais estranha porque um dos nomes cogitados para ou técnico ou general manager para suceder o Thibodeau no Minnesota é o Fred Hoiberg, que foi quem sucedeu o Thibodeau no Chicago e foi demitido no começo da temporada. Tudo bem que o Fred Hoiberg existe, enfim, uma corrente aí de pensamento que acha que os problemas que aconteceram no Chicago não foram culpa dele, e eu até concordo com isso. A direção do Chicago é muito ruim e a cada temporada eles montavam um time diferente, que jogava um basquete diferente e nunca pensaram nas necessidades do sistema de jogo que o Hoiberg gostaria de implantar. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas é muito estranho que o cara que sucedeu o Thibodeau no Chicago, que foi demitido no começo da temporada, seja considerado favorito ou para ser técnico, um dos favoritos, ou para ser o técnico, ou para ser o general manager. E isso é uma coisa que parece que já está decidido, que eles não vão contratar uma pessoa para exercer as 2 funções. Eles vão querer contratar 2 pessoas, uma para cada função. Então, o Timberwolves ele está numa situação um pouco à deriva nesse momento. Embora tenha chance de playoffs, tem alguns outros times que eu acho que tem mais probabilidade. Eu acho que vai ser um dos assistentes técnicos foi efetivado até o final da temporada, pelo que diz o Ryan Saunders. O Ryan Saunders, ele era filho do Flip Saunders, que era o técnico do time e que faleceu. Acho que foi por câncer, e aí o Thibodeau assumiu, né, foi contratado. Então, Minnesota é um time que eu imagino que vai ter problemas, por conta de todo esse ambiente. Eu não acredito que o time consiga chegar nos playoffs, mas é um time que tem um futuro, que pode ter um futuro muito bom, porque a partir do momento que você tem um jogador com o talento do Towns, que é super jovem, ele acho que tem 22 ou 23 anos ainda, é um time que, sob o comando correto e com um elenco montado ao redor do Towns, pode ter um futuro bastante promissor daqui para diante. Não vejo isso acontecendo nessa temporada, mas daqui para frente isso pode acontecer. E eles já anunciaram quem que vai entrar no lugar do Thibodeau? Como é que ficou isso? Então, no lugar do Thibodeau, eles anunciaram que o técnico que vai ficar para essa temporada é o Ryan Saunders, que era um assistente técnico, e como eu disse, filho do Flip Saunders, que foi técnico do Minnesota. Ventilaram alguns nomes, um outro nome que falaram é o Monty Williams, que é assistente técnico do Sixers. Falaram também do nome do Chauncey Billups. O Chauncey Billups, hoje ele é comentarista, ele foi jogador da NBA durante muitos anos, ele foi campeão com o Detroit Pistons. Ele tinha sido oferecido uma posição de general manager do Cleveland Cavs há um tempo atrás, mas ele não aceitou, continuou comentando. É um nome muito bem visto por vários times na liga, então é natural que o nome dele surja para general manager, tá? Não imagino que seja para técnico, mas é natural que o nome dele surja sempre que abra uma posição dessas na liga, mas ainda não tem nada definido, tá tudo bastante no ar. Como eu disse, o técnico por enquanto vai ser o Ryan Saunders, e o Scott Layden, que é o general manager, que apesar de estar abaixo do Thibodeau na hierarquia, ele vai continuar, pelo menos por enquanto. Então, tá tudo muito indefinido, a gente ainda não sabe como que vai ficar a situação do Minnesota essa temporada. Então, galera, vamos deixar essa confusão do Minnesota um pouco de lado e vamos falar do Philadelphia um pouco? E aí, Gui, o que você tem aí de novidade do Philadelphia para falar pra gente? Então, a gente vai de uma zona para outra, não uma zona, uma semizona, né? Vamos falar da outra ponta da troca entre Minnesota e Sixers, que é para onde foi o Jimmy Butler. Jimmy Butler, que já está causando problemas novamente em seu segundo time desta temporada. Parece que teve uma sessão de vídeo, isso é uma coisa muito comum entre os times, eles assistem vídeos para mostrar o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E parece que ele
interpelou o técnico Brett Brown de maneira um pouco agressiva, pedindo por uma participação ofensiva um pouco maior, né? Existem algumas questões a serem analisadas nessa situação, né? A primeira foi que o Jimmy Butler saiu de uma situação onde ele tinha sido contratado para ser um veterano, para dar uma presença veterana e ajudar dois jogadores jovens com muito potencial a conduzirem seus times para os playoffs, e saiu de uma situação dessa para outra situação bastante parecida, que agora ele tem Joel Embiid, o pivô, e Ben Simmons ao seu lado, formando aí o Big Three dos Sixers atualmente. Com a diferença de que, primeiro, os Sixers já foi aos playoffs ano passado, sem o Jimmy Butler. Chegou ao segundo round, perdeu para o Boston Celtics por 4-1, se eu bem me lembro, né? Então não é um time tão necessitado de mais um talento. Óbvio que é sempre bom ter um jogador como o Butler no time. Ele independentemente de criar problemas fora de quadra, dentro de quadra ele é muito bom. O meu ponto é que os jogadores dos Sixers, das duas estrelas até então, não se sentem tão dependentes da presença de um jogador como o Butler para chegar aos playoffs, né? Em segundo lugar, quer dizer, é a segunda vez que ele causa problemas nessa temporada, né? Quais são as implicações disso? Primeiro, que em tese espera-se que o Sixers ofereça um contrato de 5 anos para ele. Esse é o último ano de contrato dele, e um dos dispositivos do CBA é que o time que detém os direitos de um atleta, ele pode oferecer um ano a mais de contrato para esse atleta. Os outros times que quiserem contar com o serviço do Butler só podem oferecer contratos de até 4 anos. Os Sixers podem colocar esse 5º ano, o que, na verdade, é um ano a mais garantido de salário, né? Isso pode causar problemas. Os Sixers pode, embora acredita-se que tenha havido alguma espécie de acerto prévio entre Butler e Sixers de que eles ofereceriam esse 5º ano de salário para ele no próximo contrato, isso não é nada assinado, isso não é nada garantido, e esse tipo de atitude pode fazer com que o Sixers repense essa oferta na off-season, né? Além disso, existem os problemas de química que ele causa dentro do próprio Sixers. O Butler é um jogador que precisa muito da bola nas mãos. Ele é melhor jogando no pick and roll, né? Pontuador muito eficiente no mano a mano, né? Assim como é o Joel Embiid, e um pick and roll com os dois seria basicamente mortal para qualquer defesa, né? A questão é que o Ben Simmons, ele é um cara que não tem um arremesso de longe. Eu não vou nem falar que ele não tem um arremesso bom, porque ele não arremessa de longe. Eu vi uma estatística recente que quase a totalidade dos arremessos do Ben Simmons são a coisa de 10 pés da cesta, que é pouco mais de 2 metros. São arremessos sempre muito perto da cesta. Ele não arriscou um único arremesso de 3 pontos na temporada inteira. O Joel Embiid é um pivô que até consegue arremessar de 3, ele tem uma média aí de 29,5% atualmente, ou 30%, o que para um pivô não é necessariamente ruim, mas não é um jogador que você tenha que cuidar muito dele quando ele está na linha dos 3. A maior eficiência do Embiid é justamente dentro do garrafão, no mano a mano contra outros pivôs, né? Qual é o problema disso? Pelo fato do Simmons precisar da bola nas mãos, por não ser um jogador efetivo quando ele não tem a bola nas mãos, porque ele não é um jogador que é marcado quando ele está muito longe da cesta, quem tem ficado isolado um pouco, encostado na zona morta ali, esperando para algum passe chegar nele para arremessar dali, é justamente o Butler, né? O ponto é, a frustração dele do ponto de vista de basquete dá para ser entendida, né? A questão é a maneira como ele conduz as coisas, né? O Butler, se você der a bola na mão do Butler, você tem 2 opções, que é acabar com o jogo do Ben Simmons, porque ele sem a bola, ele tem pouquíssima eficiência, né? Ele é um excelente passador, enfim,
E aí você basicamente está jogando 4 contra 5, porque o Simmons, longe da cesta, ele não vai ser marcado. E aí você tem a defesa adversária pode ter um jogador a mais para dobrar a marcação, seja no Embiid, seja no Butler, né? Ou você tem que tirar o Ben Simmons quando você quiser jogar assim, e aí você pode estar criando um outro problema, porque um dos seus jogadores jovens, suas estrelas jovens, pode começar a ficar insatisfeito. E aí, o Sixers teria que fazer uma opção, quer dizer, eu fico com esse atleta de 29 para 30 anos, que hoje está no auge dele, e que talvez hoje seja mais importante para mim para chegar nos playoffs e eventualmente disputar seriamente uma final de conferência e eventualmente um título, ou eu escolho esse jogador jovem que hoje ele pode não estar no nível do Butler, mas que ele tem potencial para superar o Butler e me dar 8, 10 anos em altíssimo nível, né? Você cria problemas de química dentro do elenco e problemas para o técnico resolver, né? Isso pode atrapalhar os Sixers nessa temporada. O Sixers, que fique claro, o Sixers melhorou desde que o Butler chegou. O Sixers estava com 8 vitórias e 6 derrotas quando o Butler chegou, e agora, e depois disso, acho que foram 18 vitórias e 8 derrotas, isso. Eu não tenho certeza nesses números, eu já estou checando, mas o Sixers melhorou, assim, exatamente, 18 vitórias e 8 derrotas depois que o Butler chegou. Então, assim, a presença do Butler, ela melhorou o time, porque de fato você tem uma terceira estrela legítima no time, é um cara que já ganhou jogos para os Sixers acertando arremessos no último segundo. Enfim, a presença dele é importante, mas os números dele em relação aos números que ele tinha no Minnesota, de fato, estão um pouco piores. Mas é por conta justamente dessa presença do Embiid, que é uma presença dominante, garrafão, e a presença do Ben Simmons, que ele só é eficiente se ele tiver a bola na mão. Como ele não tem um arremesso de longa distância, e aí você, dando a bola na mão do Simmons, você acaba prejudicando a eficiência do Butler. Então você tem aí um paradoxo, né? Quem você favorece dentro do time, né? E além disso, tem uma outra questão, que é, assumindo que se acontecer alguma coisa errada por conta desses problemas que o Butler já começou a criar dentro do Sixers, e o Sixers resolver que não vai oferecer um contrato para ele na próxima off-season, que time que vai oferecer um contrato de máximo, né? Porque ele é uma estrela que faz jus ao máximo salário da liga, sabendo que ele pode trazer esses problemas. Por exemplo, não é, como eu já disse aqui, o Lakers é um time que quer ter uma outra estrela para fazer dupla com o LeBron. Vamos supor que o Lakers não consiga o Davis, não consiga o Kawhi, não consiga o Durant, enfim, não consiga ninguém. O Butler seria um excelente, do ponto de vista de basquete, seria um excelente prêmio de consolação, entre aspas, porque o Butler não é prêmio de consolação, ele é muito bom, né? Mas o Lakers poderia ficar reticente em dar esse contrato para um jogador que no primeiro sinal de que as coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria, ele cria esse tipo de problema, né? Então, os Sixers têm que tomar bastante cuidado com esse ambiente interno. Eu realmente, hoje, eu não entendo que o Sixers estaria disposto a se desfazer de um atleta como o Ben Simmons, a não ser que fosse para conseguir um atleta como o Anthony Davis. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast essa semana, eu não lembro onde foi, mas uma troca que faria bastante sentido para os dois times, é uma troca centrada no Anthony Davis do Pelicans e do Ben Simmons do Sixers, quer dizer, o Davis vindo para o Philadelphia, o Simmons indo para New Orleans, e aí você junta as outras peças para fazer os salários baterem, enfim. Do ponto de vista de basquete faz sentido para o Sixers, do ponto de vista da franquia do Pelicans faz sentido porque você ganha algum atleta jovem para manter interesse da cidade na franquia. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o Sixers pode se ver forçado a tomar algumas decisões que ele não imaginava que fosse necessário nessa temporada por conta desse comportamento do Jimmy Butler. Então, Gui, como é que fica agora a situação do Wizards, que o John Wall, ele machucou o calcanhar? O que você acha que vai acontecer ali com o time? Até com ele mesmo, se ele volta nessa temporada, como é que tá isso aí? Então, o John Wall, ele teve uma lesão séria, já foi anunciado que ele não joga mais nessa temporada, né? E isso coloca o Wizards numa situação bastante delicada.
Eu vou explicar. O John Wall assinou o chamado Supermax com o Wizards, que é um mecanismo que entrou no último CBA para que ajudasse, além daquele quinto ano que eu acabei de falar sobre o Jimmy Butler, tem esse novo mecanismo que é o chamado Supermax, que é um salário altíssimo, mais alto do que o Max, né? Que um time pode oferecer para um jogador, desde que ele cumpra alguns requisitos. Ele tem que estar X anos com o time dele, tem que ter algumas participações ele tem que ter sido selecionado nos times All-NBA, que eles fazem 3 times All-NBA, ele tem que ter sido selecionado algumas vezes, eu não lembro exatamente qual. Enfim, o John Wall assinou esse Supermax, o salário beira os $40 milhões por ano, o cap tá um pouco acima de 100, então quer dizer, 40% do cap em um jogador só, né? Só que essa extensão que ele assinou com o Wizards só entra em vigor a partir da próxima temporada. E aí você tem um problema, que você tem um jogador que começa a dar sinais de decadência, ele que fique claro, ele ainda hoje é um jogador de altíssimo nível, um belíssimo armador, mas ele não é um cara conhecido por cuidar do físico, e ele começou a dar sinais de decadência. E aí você tem esse cara que começa a dar sinais de decadência entrando num contrato altíssimo que vai viger pelos próximos 4 anos. Né? Além disso, você tem um outro jogador com um salário alto também, jovem, o Bradley Beal tem 25 anos e o contrato dele gira ao redor dos 25 milhões por temporada, né? E você tem também o Otto Porter, que está voltando de lesão agora e que também tem um contrato razoavelmente alto, que se eu não me engano, é de 25, também ao redor dos 25 milhões de dólares por temporada. Então você tem muito salário amarrado com 3 jogadores, né? O John Wall, com esse contrato, e com esses sinais de decadência que ele estava dando, e agora com a lesão que ele teve no calcanhar, é basicamente impossível do Wizards conseguir alguém para trocar. Nessa hora, por conta do salário dele, o Wizards teria que abrir mão de algumas coisas. Basicamente, ia ter que dar tudo que o outro time pedisse pro outro time absorver o John Wall. Só que são 4 anos de contrato. Esse contrato do John Wall vai amarrar o cap desse eventual outro time, então é muito difícil, é muito improvável que o Wizards consiga trocar, né? Por outro lado, o Bradley Beal já deu sinais de que está um pouco irritado com a situação no Washington, de ter que lidar com esses problemas, enfim, ter que lidar com a instabilidade do time. Mas ele é um jogador que hoje, se eu sou o Wizards, eu tivesse que escolher um jogador do elenco atual para começar do zero, eu escolheria o Bradley Beal, pela idade, pelo potencial que ele ainda tem, né? E você tem o Otto Porter, que também tem um contrato altíssimo, mas que não é um cara que justifica, na minha opinião, o salário dele de 25, 26 milhões de dólares por temporada, né? O Wizards, daqui para o futuro, o Wizards hoje é um time que, apesar de ter trocado pelo Ariza numa tentativa de fortalecer o time para tentar uma disputa por playoffs, a lesão do John Wall deve enterrar de vez essa possibilidade, né? O Wizards possivelmente vai ficar de fora, e aí você tem aquela dúvida. Existe uma corrente de pensamento na NBA que diz que a pior coisa que você pode fazer para sua franquia é ficar no limbo. Quer dizer, você não está nem nos playoffs, mas você também não é um dos piores times. Por quê? Porque a sua escolha no draft vai acabar ficando ali pelo meio, entre 12º e 14º, né? E dificilmente ali, obviamente que existem times que conseguem escolhas boas nessas posições, mas dificilmente você vai ter um jogador do talento que você teria disponível se você tivesse uma das 3, 4 primeiras escolhas do draft. Então, o que eu acho que o Wizards deveria fazer é perder, é o famoso tank, quer dizer, dar um jeito de tirar o Bill de alguns jogos, enfim, porque a situação, ela é ruim. Você vai ter o Wall com aquele contrato imenso no time pelos próximos anos, pelo menos 2 ou 3 anos, quer dizer, porque depois do 2º ano do contrato, talvez se torne um pouco mais fácil você trocar. Então, pelo menos, saia dessa situação com uma escolha no draft boa. O próximo draft, ele é um draft que ali até a 5ª posição, 4ª, 5ª posição,
tem jogadores talentosíssimos para serem escolhidos, né? Eu acho que não vale a pena para o UOL, pensando no longo prazo, né? Tem gente que não gosta desse pensamento, que não gosta da ideia de tank, né? Mas, pensando no longo prazo, eu, na minha opinião, o Wizards deveria buscar sair pelo menos com uma escolha de draft decente para o próximo draft. Por quê? Porque daí, no ano que vem, você tem John Wall, você tem essa escolha no draft, que é um jogador que dá esperança no futuro para a torcida, quer dizer, você tem esse ângulo também, né? A torcida não tem nada pior do que uma torcida que não tem esperança no time da cidade. E aí, se você conseguir trocar o Otto Porter, que eu acho que no time certo, ele é um jogador que pode ser útil, o problema é o contrato dele. Mas, de repente, se o Wizards conseguir trocar o Otto Porter e aí ficar com esse núcleo de John Wall, e aí rezar para ele, voltar bem, e 2, tomar mais cuidado com o próprio corpo, porque quando ele quer, ele ainda é um jogador incrível, né? Ele teve uma atuação contra o Lakers maravilhosa, coisa de 10 dias atrás. E aí você tem um núcleo com o John Wall, esse jogador no draft jovem, e o Bradley Beal, se ele não pedir para ser trocado, enfim, vai depender de uma série de outras coisas. Mas eu acho que o Washington está na famigerada sinuca de bico nesse momento, né? Porque você tem um jogador que possivelmente não vale mais o valor do contrato dele, mas que tem esse contrato pelos próximos 4 anos, a partida que vai começar a contar na próxima temporada, né? E você tem o Bradley Beal, que é um jogador jovem, muito bom, e só, basicamente, isso está mais do que provado que esse elenco do Wizards não é suficiente para acho que nem chegar no segundo round de playoffs, enfim, entrar nos playoffs do Wizards nessa temporada, eu não vejo realmente benefício nesse raciocínio, porque beleza, você entrou nos playoffs, óbvio que você tem que jogar para ganhar, mas vai ser mais uma presença nos playoffs para ser batido na primeira rodada e aí voltar do zero na outra temporada. E essa tática de perder, já que o time não tá bom, de perder deliberadamente, é uma tática tradicional na NBA? Tipo, os fãs não ficam putos com isso, ou eles estão também pensando em tudo isso que você acabou de falar? Olha, não, hoje em dia tem muitos fãs que, inclusive, pedem para o time, pedem não abertamente, mas que no mundo ideal, um time que está em reconstrução, os caras falam, o ideal é jogar contra os times bons, jogar parelho e perder no final, né? É evidente que os times não entram abertamente para perder, mas o que muitos times fazem é assim: fulano tem uma lesão no pé. Que lesão? Tem uma lesão. E aí ele fica sem jogar alguns jogos, entendeu? Não é algo... Os times não jogam para perder, mas eles poupam alguns jogadores, por exemplo, em jogos que eles acham que tem uma chance maior de ganhar. É feito de maneira muito, muito... Eu não vou falar sutil, porque todo mundo sabe o que eles estão fazendo. Mas não é de forma aberta, é velada, eu acho que é a palavra, né? Uhum. E tem muitos muitos torcedores que acham, sim, que em determinado momento a melhor coisa que um time pode fazer é perder, para conseguir escolhas no draft. O Philadelphia é fruto do chamado The Process, que era o antigo manager do Philadelphia, o Sam Hinkie, ele criou. Ele perdeu durante 3, 4, 5 anos e foi acumulando escolhas no draft, e o Embiid e o Ben Simmons são frutos desse processo, e por isso que ficou apelidado de The Process, porque eles perderam para montar um time com jogadores jovens e apostar no talento. A filosofia ao redor disso, do que o Sam Hinkie dizia, é que o draft, por mais que você tenha scouts, por mais que você estude os jogadores que estão saindo do college e vindo para a NBA, é quase 50% de chance. Você pode acertar e você pode errar, né? Então, quanto mais chances você tiver para rodar essa roleta, é que nem apostar na roleta preto ou vermelho, entendeu? Basicamente, você tem 50% de chances. Uma tá certa, uma você acerta a escolha, uma você erra a escolha. Então, quanto mais chances você tiver de rodar essa roleta, isso é o que ele acreditava, mais chances você vai ter de acertar, né? Então, eventualmente, você vai acertar. Tem gente que não gosta, mas do jeito que a liga é construída hoje, eu acho que realmente não tem outra escolha, porque existem alguns times que não conseguem, não disputam em igualdade de condições na hora que alguns atletas ficam livres no mercado, entendeu? Não adiantava, por exemplo, um time como o New Orleans, para citar um time, tentar assinar com o LeBron James como nessa off-season, porque o LeBron não quer jogar em New Orleans, é um mercado menor. O LeBron, ele estava de olho no mercado grande.
o Cleveland deu a sorte do LeBron ser de Akron, que é do lado de Cleveland, né? Por isso que o LeBron jogou tanto tempo em Cleveland. Mas quando ele saiu, para onde ele foi? Para Miami, que é um mercado grande. Então, existem alguns times, os times nesses mercados menores, que a única chance que eles têm de conseguir uma estrela é perder e tentar buscar no draft, não tem jeito. Entendi. É legal ver essa diferença, principalmente para eu que estou aprendendo agora, entre esportes como aqui no Brasil, né? Essas ligas de pontos corridos e tal, para como funciona lá com todas essas coisas fora jogo, como drafts, como a liga, o time não poder ser rebaixado ou mudar de liga, né? Eu acho isso. Exato. A não existência de um rebaixamento é algo que contribui para isso, né? A presença de um rebaixamento faz toda a diferença. Aqui um time não pode se dar o luxo de falar, eu vou perder nessa temporada para eu ir bem na outra, porque senão você pode ser rebaixado, né? Então muda toda a dinâmica de planejamento, de tudo. Então acho que com isso a gente cobriu bem todas as tretas e notícias mais latentes aí dessa primeira semana da NBA. Qual que é a sua indicação aí de jogo para essa semana, até semana que vem? Bom, quando eu tava olhando aqui a tabela dos próximos dias, eu vi um jogo que seria a minha indicação, só que como você fez uma indicação em minha homenagem no episódio passado, eu imagino que essa escolha que eu faria vai ser a sua indicação de jogo em homenagem ao Vavo. Então eu vou deixar para você fazer essa escolha, se é que você vai fazer o que eu estava pensando. E a minha escolha de jogo, até em respeito ao meu destaque inicial sobre os Pacers, é o jogo da quarta-feira, dia 9, amanhã. Não, é amanhã para quem está escutando na terça, né? Hoje ainda é segunda, mas é o jogo entre Indiana e Boston Celtics no Boston Garden, às 10 da noite, horário de Brasília. Olha, então, como o Gui falou, eu também vou, em nome de Vavo aqui, vou fazer o meu pique, que é o jogo do Houston Rockets contra o Bucks, o Milwaukee Bucks, na quarta-feira também, no dia 9, às 11 horas da noite. Então, ele provavelmente vai estar lá, com Maria Paula de um lado, a Glorinha, sua cachorra que também estava doente, agora está bem, e o Romeu no colo assistindo esse jogo na quarta-feira às 11 da noite. Eu espero que o Romeu não esteja acordado nessa hora, porque filho pequeno acordado nessa hora, isso significa noite ruim para os pais, experiência própria. Sim, mas aí tem os baby whispers aí, né, que te ensinam a dormir, e a gente fala isso no podcast sobre pais. Então, Gui, quer falar aí pra galera onde eles podem te encontrar nas redes sociais, na grande rede mundial de computadores? Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que escuta o podcast, minhas arrobas, tanto no Twitter quanto no Instagram, Gui_Pinheiro. Quem quiser falar pode me achar nessa arroba. Mas eu também tô sempre na arroba do Big Shot Pod. E quem quiser me ofender pode ir no comentário no YouTube, que a gente também tá lendo sempre lá. Bem, eu sou o MM Isidoro, MM as duas letras, Isidoro com Z de Zabumba. O Vavo é @VavoFresno. Vai lá e dá aquele bem-vindo Romeu pra ele, que ele vai gostar. A gente é @BigShotPod, qualquer rede aí que você quiser. Espero que o Daniel tenha gostado desse episódio. Se não, ele pode comentar lá no YouTube, como o Gui falou, ou mandar um e-mail pra gente no bigshotpod@ampere.audio. Se você quiser entrar no nosso site também, bigshotpod.com.br. Então, e também mandar um abraço pro nosso intrépido produtor, né? Faz 3 semanas que a gente grava remoto, né? Mas um abraço pro Cris Dias, @Cris Dias, diz que esse ano, 2019, vai ser o ano do Cris Dias no Brasil. Exatamente, esse é o ano do Cris Dias. Se você quer apoiar esse movimento, ouça o incrível podcast dele, o Boa Noite Internet, que é parte da nossa família Ampere de podcasts. Então a gente é uma produção da Ampere. E como nas últimas 3 semanas a gente não foi gravado no Inova Habitat, mas semana que vem gravaremos lá. A gente deve estar todo mundo junto, todo mundo com aquelas saudadezinhas, daqueles cafés e chopps à vontade que temos acesso ali. Então, Gui, a gente se vê semana que vem. Até lá. Até lá.